Okuyu Motumbá Colofé Axé Saravá, salve, salve Aranauã. Boa noite a todos e todas, uma excelente quarta-feira de Xangô e das Iabás. Que neste dia nós possamos contar com a misericórdia divina, jamais pedir justiça. Somos imperfeitos demais para pedir justiça, temos de pedir misericórdia. Eu vou dar uma continuada do que eu falei no domingo sobre ervas. Mas antes gostaria de lembrar a vocês que estas lives passaram a existir por conta do Covid-19. No início, foi uma campanha de solidariedade que visava a sustentabilidade de alguns grupos e de estímulo a outros grupos que fizessem as suas redes de campanha de solidariedade. Isto foi nos idos de março. Nós temos a nossa campanha, ela está ativa e distribui 3 toneladas de alimentos por mês com a ajuda e colaboração dos internautas e dos meus filhos e filhas de santo. Neste sábado teremos a distribuição das cestas básicas e deixo aqui o meu agradecimento a todos e todas que colaboraram para que este sábado existisse. A segunda questão, aí já vem do nosso assunto de hoje, eu gostaria de falar sobre ervas novamente, só que vou fazer um pouquinho diferente do que nós fizemos da outra vez. Não tenho a pretensão de ensinar banhos, defumações ou chás na internet. Aqueles que têm pais e mães de santo devem procurá-los para serem devidamente orientados. Eu estou aqui única e exclusivamente falando de terapias de terreiro. E esta terapia por meio da erva, ela é tanto curativa quanto preventiva. A erva, ela serve para prevenir a perda do axé, o desequilíbrio do axé, como ela serve para curar esta perda do axé no sentido de reequilibrar a pessoa. Então, o uso do banho de ervas, dos chás e defumações, ele é importantíssimo como uma terapia cotidiana ou de uso contínuo, se você não usar todos os dias, porque muitas vezes isso também pode levar a fazer mal. Mas tem que ser um hábito. Nós não nos alimentamos 3 vezes ao dia? Nós precisamos ter o hábito de pelo menos 2 vezes a semana fazer uso do banho e da defumação, porque isto vai facilitar que o nosso axé fique equilibrado. Rememorando a live de domingo, não podemos fazer uso de qualquer ervas. As ervas têm poderes e nós precisamos saber qual o poder que nós estamos precisando sobre nós. Isso atende saber qual é o seu orixá, quais são os ancestrais ilustres que atuam com você, caboclo, velho, maiano, marinheiro, boiadeiro, enfim, qual é a finalidade? Se for um abô e um amaci, jamais isso pode ser aplicado se não for o pai e a mãe de santo. Jamais. Isso tem que ser feito pelo pai e pela mãe de santo e aplicado no filho e na filha de santo, em rituais específicos. O banho que eu estou falando aqui não é abô, não é amaci. O banho que eu estou falando aqui é de um uso cotidiano e que pode ser elaborado fora destes rituais específicos. Deixando isto claro, eu vou dizer aqui sobre banhos, defumações, algumas pessoas usam essências ou perfumes, e chás. Os banhos, defumações, essências, principalmente chás, defumações e banhos, nós teríamos que saber quando e como colher. Eu sei que a vida urbana nos tirou este direito. A vida urbana nos fez comprar ervas de herveiros. Os terreiros urbanizados não têm mais espaços para plantas rituais. Os filhos e filhas de santo não têm mais o hábito do cultivo dessas plantas rituais. Mas o ideal é que estas ervas, elas possam ser colhidas devidamente nos horários que lhes são afins.
Cada erva tem um horário para colheita. Cada erva para cada orixá ou exu tem horário para colheita. E nós temos de conhecer estes horários para poder fazer uso adequado. Se eu colho determinadas ervas em horário errado, eu perdi o poder desta erva. E isto é fundamental para que seja um bom banho, uma boa defumação. E se colhermos ervas para defumações, que também é raro hoje em dia, estas ervas têm de ser secas em lugar que não batam sol. Tenham claridade, mas não tenham sol direto. Atentando a isto, eu gostaria também de trazer aqui que existiam especialistas, profundo especialistas que conheciam tudo do segredo das ervas. Conheciam o horário, para que servia, que língua falava aquela erva, para quem aquela erva cantava. A gente que está no santo sabe que a gente canta para a erva. O que canta aquela erva? Como é que ela, qual é a função dela? Que é nos babaloçães. Mas isso se perdeu, assim como existia Babaloçã, que era especialista em ervas, tinha Babalaô, que era especialista no jogo, Babalogê, que era especialista no culto aos ancestrais, e o Babalaxé, que cuidava do axé das casas. Hoje, aqui no Brasil, os terreiros meio que fizeram fluir, por falta dos especialistas e também por uma adaptação no Brasil, essas 4 qualidades de especialistas. É uma sabedoria, por isso eu posso chamar de especialista. É uma sabedoria tradicional, isso faz parte da medicina tradicional. A medicina tradicional não trata só o corpo, trata o corpo e o espírito, o corpo e o emi. Então, os terreiros têm uma medicina tradicional que tratam do corpo e do espírito. E esta medicina tradicional, ela é aplicada de várias formas. Eu trouxe uma delas, que é o uso das ervas em banhos, defumações e chás, e algumas vezes em essências. Eu sei que muita gente fala assim, eu moro em apartamento, eu não tenho condições de plantar, eu não tenho condições de ter um vasinho. Eu falo, a gente sempre tem em casa um medicamento para baixar febre, a gente sempre tem em casa um medicamento para uma dor crônica, né? Essas coisas a gente se preocupa em ter. Só que estes são tratamentos, são medicamentos. E nós temos algumas alternativas importantes para serem feitas. Primeiro, a erva seca, que eu falei para vocês, a gente... Difícil, né? Eu vou filmar aqui, olha. É uma defumação cheirosíssima, muito cheirosa. É difícil nós termos tantas ervas no nosso quintal. E esta aqui nós vamos adquirir em locais próprios. Mas a gente tem que ter uma segurança de que essa erva seja fresca. Nesta defumação especial, eu vou colocar na minha saia, porque é mais fácil de ver, existe uma erva chamada anis estrelado. Ela tem em folha, que a gente usa, e também tem o fruto aqui, olha, que é muito bom. E ele pode ser usado nas defumações para algumas coisas específicas. Então, estas ervas, a gente parte do princípio de que foram secas adequadamente, para não perder o seu poder de atuação curativa. Aquilo que é espiritual que tem nela, o poder do orixá que está nela. E nós costumamos colocar 1, 2 ou 3 ervas, sempre no número ímpar, se possível, nos nossos banhos e defumações. Uma outra forma de cultivar ervas em casa, eu trouxe aqui, ó, na água. Isso aqui é um Comigo Ninguém Pode, todo mundo conhece. Ele tem, aliás, na verdade, nem é bem um Comigo Ninguém Pode, não deveria estar com as pintinhas só, né? Esse aqui serve para outro orixá. Essa espada, que as pessoas costumam chamar de espada de Ançã, nos terreiros de Umbanda, principalmente,
E a espada que as pessoas chamam de espada de Ogum, que já é diferente. Você vê, uma é totalmente verde e a outra, e tem uma espada de Yansan que é a roxinha, que não está aqui. Então, uma forma de você cultivar é na água. Existem muitas plantas boas que você pode... Dá o perigo, que você pode usar dentro da sua casa e numa emergência, num banho, você pode fazer. Esse aqui é o famoso pau d'água. Ele tá, eu trouxe para vocês a semana passada, e aqui ele tá dentro da água. Então, além de ser algo decorativo na sua casa, vai ter uma função, quando você necessitar, ritual. E junto com esses, outras tantas ervas, elas sobrevivem na água. Eu trouxe aqui também, que é o abamodá, que é um pouquinho diferente do odundum do saião. Erva da fortuna, e esse é o saião. São ervas que sobrevivem na água durante muito tempo e fáceis, muito fáceis de vocês manterem em casa. Outras ervas também subsistem na água com facilidade. Por que eu fiz questão de trazer as ervas hoje? Porque a gente não trata essas ervas com o mesmo cuidado que a gente trata, às vezes, um arbusto decorativo. E este arbusto decorativo, nem sempre a gente pode fazer o uso dele como remédio. E estas ervas, elas podem ser decorativas e podem ser utilizadas como remédio dentro da medicina tradicional. Então, nós temos que mudar uma chave na nossa cabeça que nós precisamos ter essas coisas dentro de casa. Quem não passou uma certa dificuldade para ter acesso às ervas neste período de Covid-19? Para tomar um banho, para fazer... Muitas pessoas passaram por dificuldades. Porque não era nosso hábito ter estas ervas em nossas mãos. Mas se você não tiver e for comprar no mercado ou for comprar no herveiro, porque tem ervas muito específicas, você tem que tomar cuidado com a lua. Não é qualquer lua que a gente compra a erva. Para que aquela erva esteja no máximo do poder dela, que ela esteja no poder expansivo, porque também tem período adequado para poder cultivar e na colheita ou comprar. O ideal seja que a gente não compre ervas em supermercados, porque eles passam na mão de muitas pessoas e a nossa mão transmite, né? Por isso que a gente fala, eu falei da última vez, maior parte das vezes se manda ferver água, pôr a erva dentro para a gente não fazer a maceração, né? A triturar a erva. Então, isto são cuidados que a gente pode passar a ter no nosso cotidiano. Ter dentro de casa um recurso orientado pelo seu pai e mãe de santo, que são importantes para a manutenção do nosso axé. A erva é um axé preto, mas existem vegetais que são branco ou vermelho. Estes são um pouquinho mais difíceis de produzir em casa, mas existem e que são importantíssimos também. Eu vou encerrar por aqui, vocês vão fazendo suas perguntas. Já tem pergunta? Já tem, já. A Carla Faria, bênção, Iá. Bênção. Essas informações estão em um livro ou curso? Bom, livros tem do Pai Rivas, que tem várias orientações sobre isso, seguras para as pessoas que são de Umbanda, e tem o Candomblé da Saúde para quem é do Candomblé. Então tem 2 obras, eu não estou com elas em mãos hoje, mas vamos ver se a gente sorteia até essas obras hoje e conseguimos assim passar para vocês, né? Mas existe sim, existe, e quem sabe a gente faça um curso, né? Ainda neste período de quarentena, falando sobre isso. E nós temos um curso de ervas antigo, mas muito válido para o pessoal das Umbandas, que nós podemos disponibilizar. Nós tivemos um problema, e quero pedir desculpas.
com o número de acessos do último curso. Foi um absurdo, nós não esperávamos esse número de acessos. E isso estourou a nossa capacidade e nós estamos esperando as pessoas terminarem o curso, por isso eu peço a gentileza de fazer o curso o mais rápido que puder, para que outras pessoas sejam inseridas. E este curso de ervas nós vamos ver como podemos resolver esta questão ou disponibilizar gratuitamente ou vocês colaboram conosco com uma pequena quantia para ajudar na cesta básica. Que este projeto deve continuar. Alice Fernandes pergunta, com sua sabedoria, indique um banho universal para mim. É tão difícil isso, porque não existe assim... As ervas que a gente chama de ervas de Oxalá são ervas boas para banhos universais. Não há quem não esteja sob as vibrações de Oxalá. Mas cada pessoa tem uma especificidade disso. É muito difícil a gente indicar um banho universal, como você disse. É muita responsabilidade minha, como médico, de dar uma receita universal. A Diana Rocha, bênção, Iá. Bênção. É verdade que devemos evitar usar ervas plantadas em nosso próprio quintal para fazer nossos banhos? Eu acho que eu planto minhas ervas, minha filha, porque numa hora que eu preciso, eu uso. Aliás, eu tenho essas que vocês estão vendo, são da minha casa, não são do meu terreiro. Eu tenho várias ervas dentro da minha casa que quando eu preciso, eu faço uso. Denise Batista, do Rio de Janeiro. Bênção, minha avó. Bênção. Manter ervas dentro de casa para remédios requer boa vibração dentro da casa, correto? Saravá. Correto, eu acho que é uma coisa de vice-versa. Manter ervas dentro de casa também ajuda as boas vibrações da sua casa. É uma retroalimentação. Tanto você pode melhorar a qualidade dos seus pensamentos e sentimentos, como a erva pode trazer isso também para o ambiente doméstico. Pergunta do José Rojas, do Chile. Sua bênção, mãe. Bênção, meu filho. Existe alguma relação entre as propriedades botânicas e as propriedades mágicas das ervas? E outra, tem que ser sempre ervas frescas para conseguir o objetivo? E no caso da colheita, podemos falar alguma coisa à planta antes de colhê-la? Sempre. Planta tem vida, tem poder, tem o poder do orixá. Ninguém deve tirar uma folha sem pedir permissão. Quando você vai tirar uma folha para um banho seu, você tem que pedir permissão ao orixá, pedir licença a ele, conversar com esta planta e só depois tirar dela um pedaço. Porque é um pedaço que você está tirando dela. Ela está te cedendo a inteligência, a sabedoria, o poder que ela guardou do orixá. Esse é o axé, a capacidade que ela tem de guardar este poder. Pergunta da Érica Jorge Carneiro, de Itanhaém. Bênção, mãe. Bênção. É muito maravilhoso ouvi-la sobre essa sabedoria das ervas, tão ancestral. Adorei o comentário de que temos medicações de alopatia e não damos atenção aos medicamentos naturais. Também a questão das ervas decorativas e não medicinais. Isso demonstra nosso total distanciamento das forças dos orixás, não? É também uma questão política de poder não fomentar essa sabedoria de modo que sejamos dependentes de uma terapia vendável? Minha filha, a sabedoria tradicional dos terreiros sempre foi colocada como fetiche, curandeirismo, primitivismo, selvagerismo, todos os ismos possíveis, feitiços. Porque para tirar desta sabedoria tradicional o poder que ela tem curativo. Existe, é lógico, uma questão econômica, existe um confronto entre a indústria farmacêutica e essa sabedoria. Isso é velho. Inclusive, nas primeiras faculdades de medicina no Brasil, você sabe muito bem disto, houve um enfrentamento a ponto de se criar no Código Penal, se eu não me engano, é artigo 185 da Constituição de 1980, que era considerado curandeirismo, poderia ser preso quem fizesse uso disso. Você imagina o que ficou isso no nosso imaginário? Tanto de falcatrua daquele que é considerado curandeiro, como do perigo de se usar isto. Então, isso tem um trabalho no imaginário muito forte para que não seja utilizado.
Pergunta do Carlos Baltazar de São Paulo. Benção, minha mãe. Depois que colher as ervas na lua correta, para tomar o banho, posso jogar na cabeça ou só posso do pescoço para baixo? Existem banhos específicos para jogar na cabeça. Você precisa conhecer, ter essa especialidade do conhecimento. Então, por isso que muitas casas de santo falam só do pescoço para baixo, só do pescoço para baixo, para você não correr o risco de jogar na sua cabeça algo que não se pode. Pergunta do Yuri Tavares de Itanhaém, Paulo. Benção, minha mãe. Benção. Há um dito, a pessoa tem olhar seca pimenteira. Este dito mostra que relação entre a planta e a pessoa? Obrigado, sua bênção. Esse dito seca pimenteira deve ser para os filhos de orixá quente, sabe, meu filho? Porque a sua mãe é ótima para plantar, porque ele é meu filho de santo, ele é botânico. Mas a minha mão é quente, é mão de Xangô. Normalmente a planta dura bem um tempo, depois ela vai. E também tem um mal olhado, né? Aquela pessoa que é invejosa, que seca até pimenteira, que pimenteira é coisa de Exu, minha gente. Pergunta do Luciano Ferreira de São Paulo. Benção, minha mãe. Benção. A senhora poderia fazer um breve comentário sobre os banhos de essências e os tão disseminados banhos de sal? Banho de sal é um negócio difícil, né? Porque o povo usa indiscriminadamente este banho para tirar energia negativa. Eu preveniria para usar com um certo cuidado, muito cuidado. Você quer matar alguma coisa, você põe sal em cima, né? Morre rápido. Por isso eu acho que deve-se tomar um cuidado. O banho de essência é quando na minha opinião, o banho de essência é muito positivo, é uma coisa que... Bom cheiro é positivo. Você quer uma coisa boa, é coisa cheirosa. Nada que cheira mal é bom, né? Então, as essências cheiram bem. Então, devem trazer atrativos para essa pessoa positivo. Mas sempre em quantidades pequenas. Porque tudo que é em excesso pode trazer prejuízo. Só aqui um comentário do Williams Alberto Silva, da Rocha, de São Paulo. Benção, minha mãe. Muita felicidade do mundo ser seu filho, viu? Peço sua bênção. Benção, meu filho. Que prazer ter você me perguntando. Fico feliz demais que você possa ter toda a cobertura do mundo espiritual. Tem mais perguntas, mas... Nossa, eu acho que a gente já andou muito nessas perguntas, né? E ele vai selecionando alguma ou vai vendo, eu vou falar sobre... Lembra o que eu falei que ia sair? Saiu, está em minhas mãos, esta obra pronta, absolutamente pronta. E aqui nós temos, eu vou mostrar a vocês apenas 2 fotos, se eu conseguir achar, porque eu achei que ia ser mais fácil, desta obra que traz algumas questões, não acho, tá difícil, eu devia ter marcado, mas aqui está uma coisa rara, importantíssima, que eu fiz questão de trazer a público. O Código de Ética, escrito por meu pai de santo, pai Rivas, no ano de 1989, mais especificamente em setembro de 1989. No mês de janeiro deste ano, ele passou por um caos dentro do seu terreiro. E ele, após este evento, criou o Código de Ética, baseado nestas circunstâncias. E eu trouxe aqui como um dado histórico, na letra dele, irrefutável. Então, vocês estão convidados, falando em código de ética, entre pai e filho de santo, mãe e filho de santo. Amanhã, aqueles que adquiriram o livro na pré-venda... Amanhã é geral. Não. Amanhã é uma live. Eu tô fazendo confusão, gente. É tanta live que Amanhã é uma live geral. Isso, às 8 horas. Sobre este livro, às 20 horas. É o lançamento do livro. É o lançamento oficial do livro amanhã, às 8 horas, pelo Facebook da Arqué. No sábado, é para as pessoas que adquiriram o livro na pré-venda. E no domingo eu estarei aqui conversando com vocês, como a gente tem feito prazerosamente. Vamos fazer um sorteio. Você, por gentileza, pega candomblé e... Da minha folha, pode ser? Não, eu falei dos banhos, o elo perdido que tem.
O candomblé e o elo perdido, por favor. Olha, quem me perguntou dos banhos? Para quem é do candomblé, este livro é uma preciosidade. Uma preciosidade imensa. Aqui tem uma foto lindíssima. Aliás, tem muitas fotos lindas esse livro, além de um conteúdo exuberante. Então, vamos sortear o candomblé hoje. Posso sortear o Mestre Levante Consciência? Pode. Para Regina Ferreira e Carlos Ferreira. Muito obrigada, Regina, por nos auxiliar desde o início desta campanha com suas contribuições. Aqui, o Elo Perdido, que tem banhos para o pessoal que gosta da Umbanda, principalmente Umbanda esotérica. Laura Surita é de Brasília, minha neta. Nossa, papelzinho mesmo. Desculpa, Laura Surita. Se você já tem a obra, Laura, você procura e a gente vê como é que pode fazer. E hoje, em homenagem ao lançamento, eu vou sortear uma obra para Kleber Miran. Kleber Miran. Muito obrigada, Kleber, por sua... Postou hoje? Depositou hoje. Ô, Kleber, você depositou hoje e já ganhou um livro inédito, revisado, aliás, não é inédito. Hoje, muito obrigada por sua contribuição. Assim, eu encerro o dia de hoje. Aguardo vocês no Facebook da Arqué amanhã para o lançamento oficial desta obra. No sábado, para aqueles que compraram na pré-venda. E no domingo, estarei de volta para o nosso prazeroso encontro. Mucuyu, Motumbá, Colofé, Axé, Saravá, salve, salve, Aranão.